Bom, pessoal, vamos aí falar sobre lançamento vertical no vácuo e queda livre. Nesse momento a gente vai fazer a parte teórica. A gente vai entender o que acontece no movimento, como que isso influencia nas fórmulas que eu tenho e como trabalhar com isso. Depois a gente faz uns 2 exercícios aí para fixar a ideia. O lançamento vertical ele tem que ser no vácuo, o lançamento e a queda livre. Por quê? Porque no vácuo a gente desconsidera a resistência do ar, que existe, atua sobre os movimentos reais, porém, para nossa análise inicial, a gente vai desconsiderar ela. E aí a gente faz os cálculos imaginando que não existe uma resistência no ar. Como a gente tem um movimento que depende unicamente da gravidade, já que ele ganha uma determinada altura, ele vai ser uniformemente variado, ou seja, sua velocidade varia, porém a aceleração é constante e igual à aceleração da gravidade. Veja, movimento uniformemente variado. Então, todas as fórmulas que a gente for usar nesse tipo de sistema de lançamento vertical e de queda livre, o movimento ele é uniformemente variado. O movimento varia, a sua velocidade muda, porém a aceleração é uniforme, é constante. Vamos fazer aqui. Orienta-se que na física você coloque uma orientação da trajetória que seja igual ao sentido do nosso movimento. Como assim? Eu preciso adotar um referencial. E nesse referencial eu coloco assim: tudo que acontece para um lado é positivo, tudo que acontece para o outro lado é negativo. Quando a gente está trabalhando com eixo de coordenadas, a gente sabe que a gente coloca assim: pronto, aqui é o zero, aqui é o x positivo, x negativo, y positivo e y negativo. Nesse caso, a gente é que decide o que é positivo e o que é negativo. Então, na física, quando a gente tem um movimento, geralmente se coloca o sentido do movimento, a orientação da trajetória, para onde vai, para onde está acontecendo esse movimento, porque geralmente facilita os cálculos. Então, vamos colocar aqui que a orientação da trajetória, primeiro a gente vai fazer um lançamento vertical para cima, tá? Se é para cima, tudo que acontece para cima eu vou botar que é positivo. E tudo que acontece para baixo é negativo. É sempre bom evidenciar nos exercícios qual a nossa orientação da trajetória. Vamos supor que eu lance uma bolinha aqui para cima, um objeto qualquer aqui para cima. Como eu lancei ele tem uma velocidade inicial. Como ele ganha uma certa altura, ele tem gravidade. Aí qual o símbolo, o sinal aqui que eu vou estar utilizando? Tanto velocidade quanto gravidade são grandezas vetoriais, certo? Possuem módulo, direção e sentido. Então eu preciso ver aqui qual o sinal vai ficar para cada uma. Como a velocidade aponta para cima, é positiva, não precisa botar. Gravidade, ela sempre vai apontar para baixo, sempre. Você não pode colocar a gravidade em momento nenhum apontando para a esquerda, para a direita, para cima. Sempre vai ser para baixo e geralmente no meio do corpo. E aí vamos lá, a nossa gravidade ela vai ter um sinal negativo aqui na frente. Como esse movimento aqui é um movimento retrógrado, a velocidade é retrógrada, ela vai perdendo velocidade ao longo do movimento. Então ela vai ficando mais lento até que chega um determinado momento que ele para e volta. Não é isso? Se você lançar alguma coisa, ela vai, para por um momento e desce de novo. Esse momento que ele para, se ele parou, a sua velocidade tem que ser zero. E onde é que essa velocidade é zero? Quando ele atinge uma altura máxima para ele. No H máximo, a minha velocidade é igual a zero. Pois bem, vamos lá. A gente já sabe que esse movimento é um lançamento que tem gravidade igual a menos g, que é igual à aceleração, já que essa é a única aceleração que está sendo imprimida aqui sobre o corpo. Velocidade no ponto máximo vai ser igual a zero. E a gente vai adotar nesse nosso sistema
que o ponto de lançamento é a origem. A gente vai adotar isso aqui. A gente pode decidir isso? Pode. Por quê? Porque se a gente adota que isso aqui é a origem, ele está sendo lançado do ponto zero e aí ele vai até atingir a altura máxima. Então, esse espaço aqui, todinho do zero até lá em cima, é a distância percorrida, é o meu H. Perfeito? Pronto, agora vamos substituir o que a gente tem de informações nas fórmulas que a gente já conhece. Aqui eu tenho que a distância final é igual a minha posição final é igual à minha posição inicial. Eu estou lançando ele da origem, então esse meu S0 aqui é zero, eu só vou ter o S. Isso aqui é igual a velocidade inicial, a gente tem, já que eu estou fazendo um lançamento. Velocidade inicial vezes o tempo. Mais, aí aqui é mais o que? Menos G. Então vamos colocar logo menos G. Já que a única aceleração que eu tenho é a aceleração da gravidade, como ela é negativa, eu vou substituir o A por menos G. Vezes T quadrado, tudo isso dividido por 2. Esse S aqui é quem? Como eu não tenho uma posição inicial, eu estou partindo do zero, a distância percorrida é igual à altura. Então, o meu H é igual à velocidade inicial vezes o tempo do percurso. Que tempo é esse? É o tempo de subida, que é igual ao tempo de descida. Por que é igual? Porque a aceleração é a mesma. Então, o tempo que eu levo para subir é o tempo que eu levo para descer. Outro detalhe, a minha velocidade é a mesma nos mesmos pontos. A velocidade é igual em módulo. Por exemplo, eu lanço aqui a bolinha, ela vai. Aqui ela tem uma velocidade. Quando ela desce, nesse mesmo ponto, ela vai ter a velocidade igual em módulo. Só o sentido que vai ser diferente. Vai ser, por exemplo, 5 metros por segundo na subida e menos 5 na descida. Porém, em módulo, a velocidade é igual nos mesmos pontos. Vamos lá, aqui a gente já tem nossa primeira relação. A gente quase não usa muito isso, porque geralmente as respostas que a gente precisa, a gente tira daqui. Vamos ver essa outra. V igual a velocidade inicial mais A vezes T. Qual é a minha velocidade final? É a velocidade final que a gente termina esse primeiro percurso. Velocidade final é igual a zero. Então, vou ter que zero é igual a velocidade inicial. Aceleração é o quê? Menos G. Vezes o tempo. Que tempo é esse? É o tempo de subida, que é igual ao tempo de descida. Vamos dizer que numa questão ele peça qual é o tempo de subida, qual é o tempo de descida, qual é o tempo total. Basta que você encontre o tempo e multiplique por 2 se for o tempo total. Ou simplesmente você encontra esse tempo e ele vai ser igual ao tempo de subida ou de descida. Vamos passar esse menos aqui, ó, para esse lado aqui do zero. Tá com G vezes T, passando esse termo aqui para cá, igual a V0. Então, quem é T? V0 sobre G. Ou seja, se eu ver o tempo em que ocorre isso aqui, basta usar essa relação. Agora vamos pegar a Torricelli. Eu vou botar ela aqui, ó. Geralmente se usa Torricelli para calcular a altura máxima, já que a gente não precisa de tempo para essa fórmula. Como ela não depende do tempo e a gente já consegue calcular uma altura máxima utilizando ela, geralmente é essa que se usa. Quer ver? Essa daqui dá para calcular também. Você vai dizer assim, mas se eu tiver o tempo, velocidade inicial e um valor para aceleração da gravidade, eu posso usar isso aqui para calcular o tempo? Pode, só que ver como ela é mais complicada. E aqui, se a gente for calcular o tempo, a gente vai chegar num Bhaskara. E aí é outra análise. Tá entendendo? É melhor a gente utilizar, ó, para calcular a altura máxima, pode usar essa, onde a gente vai ter os tempos. Para calcular tempo, é melhor usar essa, já que não precisa usar a Bhaskara. E aqui a gente usa para... nem sei, quase não usa. Essa daqui. Vou botar aqui, ó, ΔH. Vamos botar logo ΔS, depois a gente substitui.
Velocidade final. Qual é a velocidade final aqui? É 0. É igual à velocidade inicial. Essa aceleração aqui é a aceleração da gravidade, que é menos g. Então, eu vou ficar com 2 vezes menos g, que vai dar menos 2g. Então, vou botar aqui direto, ó, menos 2g. ΔS. Só que quem é ΔS? É o S final menos S inicial. S inicial é 0, já que a gente está colocando que ele está partindo aqui da origem. E a minha distância percorrida vai ser igual à altura percorrida. Então, basta que eu coloque o H aqui. Eu posso até colocar, ó, H máximo. Já que a minha distância percorrida é a altura máxima que ele vai conseguir chegar. Vamos isolar esse H máximo para a gente poder ter uma fórmula prontinha. A gente bota esse termo aqui com menos para esse lado de cá. Vou ficar com 2G H máximo igual a V0 quadrado. Eu vou ter que H máximo é igual a V0 quadrado sobre 2G. Pronto. Quando eu quero descobrir qual a altura máxima, basta que eu utilize essa fórmula. E aí a gente vai fazendo jogos aqui, né? Passa isso aqui para cá, tira a raiz para descobrir a velocidade inicial. Essas fórmulas são boas porque a gente pode fazer, com poucas informações, a gente vai descobrindo várias coisinhas. Isso aqui é o lançamento para cima. Vamos fazer agora um lançamento vertical para baixo? Vamos lá, no meu lançamento vertical para baixo, isso aqui é mais diferente. O lançamento começa aqui. Ó. Eu tô aqui no topo e eu vou lançar uma bolinha, um objeto, lá para baixo. Como a minha orientação da trajetória, a gente combinou que vai seguir o mesmo sentido do movimento, se eu lanço para baixo, a minha orientação da trajetória vai ser positiva para baixo e negativa para cima. Toda grandeza vetorial que apontar para baixo, eu coloco sinal positivo. Toda grandeza vetorial que apontar para cima, eu coloco sinal negativo. Como eu sei que é uma grandeza vetorial, quando ela tem um valor e tem módulo, ó, módulo, direção e sentido. Se tiver isso, é uma grandeza vetorial. Aí eu lancei esse objeto. Como eu lancei, ele tem uma velocidade inicial, apontando para baixo. E, como sempre, uma gravidade que puxa ele para o centro da Terra. Qual é o sinal desses dois? Perceba que tanto a velocidade quanto a gravidade apontam para baixo, então ambas são positivas, tanto a velocidade quanto a gravidade. Nesse momento, eu vou adotar que a minha origem do sistema é aqui em cima. Você vai dizer, mas a gente pode fazer isso? Pode, desde que todo o nosso movimento siga o mesmo padrão, a gente pode colocar nossa referência em qualquer lugar. Então, aqui vai ser o meu 0. Nessa minha posição, a minha altura S0 é igual a 0. Se a minha posição inicial é igual a 0, o espaço percorrido é H. Já que eu não tenho, veja só, eu não tenho atrito, eu não tenho resistência do ar, a minha gravidade ela é constante, eu vou ter que a minha velocidade quando eu chego aqui embaixo vai ser igual à velocidade inicial. Obviamente antes dele parar, né? Antes do objeto parar, imediatamente aqui embaixo a minha velocidade final é igual à velocidade inicial, já que ele vai perdendo altura de forma constante e a gravidade permanece a mesma. Aqui no final, a gente tem esse pequeno detalhe. É quase igual à queda livre, né? A análise desse movimento. A diferença é que a queda livre a gente não tem um lançamento, então a gente não vai ter velocidade inicial. Como é que vai ficar as fórmulas nesse caso? O meu S0 vai ser igual a 0. A minha distância final vai ser a altura, então aqui eu vou ter H igual
Velocidade inicial a gente tem, ó, tudo positivo, vezes o tempo. A aceleração vai ser a aceleração da gravidade, mais g, vezes t quadrado, sobre 2. Acabou. Aqui, velocidade final a gente tem, não é mais igual a zero. Velocidade inicial também. A única diferença é que a aceleração é a aceleração da gravidade. Torricelli. Velocidade final temos. Velocidade inicial temos também. Mais 2 vezes o quê? Gravidade vezes altura, certo? Já que aqui é o intervalo do deslocamento. Aqui falta um S, né? 2 vezes A vezes delta S. Já que a gente tem aqui uma altura percorrida e a nossa posição inicial de referência é igual a zero. Queda livre, que é o que eu vou abordar com vocês agora, é o mais simples, porque ele é como um lançamento vertical orientado para baixo, só que a diferença é que ele não tem velocidade inicial, já que ele é largado. Veja só, eu vou largar um objeto aqui, simplesmente soltei, então ele não tem velocidade inicial, a velocidade inicial dele é igual a zero. Como ele está indo para baixo, eu já coloquei que a minha orientação da trajetória é para baixo, então para baixo é positivo. Aqui, ó, o que eu tenho? Gravidade, que vai ser a minha aceleração. A única aceleração que eu tenho aqui é a aceleração da gravidade e é positiva, já que aponta para baixo. Só tenho simplesmente isso. Eu tenho a velocidade inicial igual a zero. Aqui no final eu vou ter uma velocidade final. Eu vou ter um V, que não vai ser igual à velocidade inicial, já que a minha velocidade inicial é igual a zero, né? Pronto, aí as fórmulas, basta que a gente substitua o que a gente tem aqui. Como eu parti, ó, referencial, aqui é o ponto zero, a origem, a minha altura vai ser a altura H, sem uma posição inicial. Então, vou ter simplesmente aqui, ó, H igual, S0 é igual a zero. Velocidade inicial, eu não tenho velocidade inicial, então isso aqui é igual a zero. Vou ficar com 0 vezes t dá zero. Aceleração é a aceleração da gravidade, vezes o tempo. Tempo aqui é o tempo de subida, que é igual ao tempo de descida. Não, na verdade, tempo de subida não, né? Já que a gente está numa queda livre. Isso aqui é o tempo de descida, simplesmente. Então, a minha altura percorrida é g vezes t quadrado sobre 2. Em quanto tempo esse movimento ocorre? Basta a gente fazer. Passa isso aqui para lá multiplicando, dá 2h. O g passa dividindo. Isso aqui é igual a t quadrado. Aí esse quadrado aqui, ó, vem para cá em forma de raiz. Então, o tempo em que ocorre a queda livre é a raiz de 2h sobre g. Não considerem g igual a 10, por favor. Como está todo mundo usando calculadora, botem sempre que g é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Não botem 10 não, por favor. Porque a gente já considera que não tem resistência do ar. E aí, quando a gente coloca arredonda, veja que o arredondamento de 9,81 e vários outros números para 10 é um arredondamento muito grande na física. Então, a gente já não tem um valor exato trabalhando no vácuo. E aí, quando a gente utiliza arredondamentos muito grandes, fica uma coisa muito irreal, muito intangível. Vamos lá, velocidade final vai ser igual a velocidade inicial é zero, mais aceleração é a aceleração da gravidade, vezes o tempo. Então, veja, se eu quero saber o tempo em que ocorre o movimento, eu posso passar o g para lá dividindo. Se eu quero saber o tempo e eu tenho a velocidade, consigo. Se eu quero saber o tempo e eu não tenho velocidade, consigo também. Agora, Torricelli, ó, v quadrado é igual a 0 mais
2 vezes que aceleração da gravidade. Não tem posição inicial porque eu estou partindo do meu zero de referência. Então aqui é h. Pronto. Eu tenho velocidade final é igual a raiz de 2gh. Isso aqui para nossa queda livre.